A 6 de março de 1898, nasce Johannes Friedrich Paul Evers, em Langwedel, ao norte de Celle, nas proximidades de Hannover, Alemanha. Seus pais, Heinrich Evers e Dorothea Büring Evers, profundamente religiosos, possuíam uma propriedade rural. Era o quarto entre 5 filhos: Heinrich, Karl, Martha, Paul e Rudi. Estudou no ginásio de Wölzen, de março de 1908 a outubro de 1910, e no Ginásio Humanístico Real de Celle, de outubro de 1910 a novembro de 1916. Em 1914, quando estava cursando o secundário, veio a ordem de que todos deveriam servir a pátria, pois a Primeira Guerra Mundial havia sido declarada. Então, imagina lá no campo de batalha e os colegas dele morrendo. E um ferido, e estoura uma granada, arranca uma perna, arranca um braço, que dê hospital. Então eles tinham um hospital de campanha e ele ajudou no hospital, já de jovem, ajudou no hospital de campanha. Ele foi ferido e aí trataram dele, um tiro aqui, um tiro da perna. Aí, então, ele depois que estava melhorzinho, os outros também, melhorzinhos, já ajudavam lá a tratar os colegas atingidos. Tá? Aí ele pegou gosto pela medicina, ele gostou, mas ele viu muito jovem morrer do lado dele, destroçado, membros fora, horrível. Isso marcou ele muito, sabe? Quando terminou a guerra, dos 28, olhem bem aqui, 28 que foram mandados, 2 sobraram. Paulo Evers e mais um outro colega dele. O resto, tudo morreu nessa primeira. Aqui são objetos pessoais dele que ele usou. E aqui tem coisas interessantes, por exemplo, pode ver aqui tem a fotografia de uma medalha que está lá dentro. Ele foi ferido 3 vezes. E para cada ferimento o soldado ganhou uma medalha. Uma medalha bem vagabundinha, mas ganhou uma medalha por ferimento. E tinha um amigo aí, o pastor deu uma medalha para ele. Um amigo dele se entusiasmou tanto, achou tão lindo isso. E o pastor não pode levar uma, tem 3. Ele nunca imaginou que a gente ia fazer um museu. E agora só tem 2 para expor. Ah, essa caneca aqui, ó. Estão vendo aqui umas alças? Eles enfiavam aqui no cinto. Porque os soldados, quando eles estavam lá nessa guerra, vocês podem perguntar para a professora de história, era chamada Guerra das Trincheiras. Ficaram 50.000 soldados, todos dentro de trincheiras. Tá? E daí para abastecer, para levar, às vezes ficava sem comida. Então eles se arrastavam no chão de noite e levavam as canequinhas junto, iam com qualquer paleta para pegar água. E o pai conta que uma vez eles estavam tão mal, então o pai contava, estava com tanta fome que não tinha vindo a ração deles lá, comida não tinha chegado lá até onde eles estavam. Aí alguém contou, sabe que lá naquele vizinho lá tem beterraba, tem um canteiro de beterraba. E aí eles ficavam assim. Aí de noite eles saíram da trincheira, imagina a trincheira ia ficar
que é enterrada, né? Botavam galho por cima para disfarçar para os inimigos. Ainda não tinha avião nem naquela época da Primeira Guerra. Então, aliás, tinha, só que não era ainda usado. Aí eles se arrastavam para fora. Tinha que cuidar, porque os outros estavam perto, os inimigos, né? Iam de noite lá e sei lá, com uma faca, desenterrava as beterrabas e comia cru. Fome. Em 1917, estando em recuperação no Hospital de Berlim, aproveita a oportunidade para iniciar o estudo da medicina. Acontece então o fim da guerra. A amarga derrota é seguida de um período de agitação. Demonstrações estudantis, lutas armadas entre partidos políticos extremistas, desemprego em massa e fome caracterizaram os 5 semestres que o jovem Paul Evers estudou na Universidade de Berlim. No meio da crise de 1920, o estudante de medicina assiste com seus pais a uma festa missionária, onde o pregador, pastor Johannes Kunstmann, convida jovens alemães a servir a Deus no Brasil. Paul então decide abandonar a medicina e embarca no vapor Limburgia, rumo ao Brasil. Durante a viagem, aprendeu português com base no latim e francês que falava fluentemente. Chega ao Brasil em 14 de novembro de 1920. Procura o Seminário Maior Concórdia de Porto Alegre. E em dezembro de 1921 se forma em teologia. No dia 1º de janeiro de 1922, o jovem pastor é instalado na comunidade evangélica luterana de Linha Brasil, pelos pastores Paul Schlepp e Johannes Kunstmann, que viria a ser seu sogro. No dia 1º de julho do mesmo ano, casa-se com Elisabeth Kunstmann, que haveria de ser sua fiel colaboradora e companheira de jornada durante 56 anos. Tiveram 6 filhos, Rudi, Mause, Paulo, Elisabetta, Ilse e Gisela. Enquanto organizava a comunidade religiosa, que estava dividida, também assumiu o trabalho na escola paroquial de Linha Brasil, contando inicialmente com 32 alunos. Logo depois, começou a formar novas congregações, liderando a construção de diversas capelas em Faria Lemos, no município de Caxias do Sul, 9 Colônias, Linha Araripe, Tapera, no município de Gramado. Também coordenou a construção da Igreja de Pedra em Linha Brasil, entre os anos de 1930 a 1933. Na subida do morro em Linha Brasil Fundos, ficava a pedreira de onde saíram as pedras dessa construção. O transporte foi feito em carretas de boi pelos membros da comunidade. Já a areia, retirada do rio Caí, foi carregada em mulas na subida da linha Riachuelo. Seu rebanho de congregados era formado por mais de 500 famílias, espalhadas por uma área que se estendia de Várzea Grande, no município de Gramado, até Faria Lemos, em Caxias do Sul. O pastor, montado no seu burro, passava longas horas nas estradas para chegar aos locais de culto. Muitas vezes, os agricultores o acompanhavam, oportunizando longas e proveitosas conversas. Havia também o tempo para visitas, pois muitas vezes o pastor pernoitava em casa de membros, conhecendo de perto a vida e os problemas dos seus paroquianos. Em 1945, foi adquirido um jipe para o pastor se deslocar em suas atividades. Em 1927, a esposa do pastor Paulo Evers, Dona Elizabeth, inicia os trabalhos como professora. Num turno, o pastor atendia as 3ª, 4ª e 5ª séries, que juntas tinham mais de 50 alunos, enquanto sua esposa lecionava na 1ª e 2ª séries. Em 1928, o pastor Paulo Evers é aprovado em um concurso municipal para professores primários em São Sebastião do Caí. Ele exigia muito de seus alunos
e por considerar importante a integração dos imigrantes no país, além do alemão falado por todos, ensinava a língua portuguesa. Estava firmemente decidido a assumir a sua nova pátria, e num dos seus discursos disse: "Dei o meu sangue à pátria-mãe, que muito amo, mas a esta terra, que me recebeu de braços abertos, dediquei a minha vida. Procurei ajudar a construir uma pátria melhor para filhos e netos, uma pátria sem os horrores das guerras." Aí, o prefeito, que naquela época morava em São Sebastião do Caí, a gente levava 6 horas quase a cavalo para chegar até lá, da prefeitura, foi a cavalo daqui até Nova Petrópolis, depois Linha Nova, depois lá para Caí, sabe onde é que fica? Olha uma vez o mapa, né? Aí eles disseram: nós temos lá um pastor novo que veio, ele fala português. Aí logo o prefeito escolheu o pastor como representante aqui dos agricultores. E ele aproveitou, ele disse: eu vou. Imagina, dava aula de manhã, de tarde, dava doutrina, fazia os enterros, dava os cultos domingos, de noite dava coral, e ainda uma vez por mês ia a cavalo até Caí. Mas é que lá tinha o governo, né? Lá se falava só português. O governo sempre foi dos lusos. Sempre eram os donos da terra, não? Os portugueses. Mas aí ele conseguiu as vantagens. Veio semente, aqui a semente do pessoal já estava meio fraco, as batatas não davam mais, trigo já não dava mais, não rendia mais, porque já estava fraca a semente. Ele conseguia trazer para cá, para os coloninhos queridos. Ele chegava lá: olha, eu preciso lá na linha Brasil, na linha Imperial, na linha Araripe, nós precisamos de semente boa, sem semente boa não dá nada. Ele trouxe uma raça de porcos, que não desse só banha, que desse carne também. Ajudou na construção de queijarias, que os colonos não tinham onde vender as coisas. Então, fabricante de queijo, construiu 3 estradas junto com o seu povo. Uma aí em cima do Chapadão, uma lá perto de Gramado e uma aqui atrás, por cima do Morro para Riachuelo. Durante os anos da ditadura do Estado Novo, a situação tornou-se ainda mais delicada devido à nacionalização forçada. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, começou a caça a supostos nazistas ou fascistas, com invasão de residências e queima de livros e documentos. Proibiu-se a fala da língua alemã e também que estrangeiros ocupassem o cargo de direção de escola. Impôs-se o nome Escola Evangélica Emílio Meyer, a Escola Evangélica de Linha Brasil, sendo o pastor Paulo Evers destituído da direção e sua filha, Ruth Hildegard Evers, a Mause, com 17 anos de idade, brasileira nata, assumindo interinamente. Conta Dona Ilse Gans, filha do pastor, que durante a guerra a polícia também pediu que o pastor se desfizesse de seus pombos-correio, considerados suspeitos. Ele os criava porque isso lhe proporcionava um meio de comunicação com o Dr. Neutz em Gramado, que também possuía pombos. Na falta de um remédio urgentemente necessitado, o pastor mandava uma pomba com um bilhete amarrado à perninha. O doutor então mandava o remédio solicitado, amarrado ao pescoço de outra pomba. Meio contrariado, com solicitação da polícia, o pastor vendeu todas as suas pombas a um coronel de Uruguaiana. Qual não foi a sua surpresa quando, algum tempo depois, todas as pombas estavam de volta ao pombal, numa alegre algazarra. Depois disso, o pastor teve que desfazer-se diversas vezes de suas pombas, porque sempre reapareciam. Como muitos de seus amigos alemães foram presos e tiveram os seus bens confiscados, livros e documentos arbitrariamente destruídos pelos policiais, o pastor resolveu tomar algumas providências. Preparou um esconderijo para sua família, no mato,
atrás da casa pastoral. Embrulhou seus amados livros, única riqueza que possuía, e os escondeu em caixas de abelha vazias, colocando-as no apiário, bem no meio de caixas bem povoadas. Dificilmente alguém iria mexer ali. O uso de armas também estava rigorosamente proibido. Como o pastor não queria separar-se de sua velha espingarda de caçar gambá, escondeu-a dentro do piano. Certo dia, o delegado de polícia apareceu na casa pastoral para uma visita de cortesia. Não fez nenhuma investigação, apenas conversou animadamente com o pastor e, no fim da conversa, pediu-lhe que tocasse no piano uma canção brasileira. Ele tocou e a família cantou em voz bem alta para disfarçar um ruído esquisito que vinha de dentro do piano. O delegado, sem desconfiar de nada, agradeceu pela linda canção e despediu-se cordialmente. Em 1945, acabada a Segunda Guerra Mundial, as manchetes dos jornais destacavam o caos em que se transformara grande parte da Europa. Um sentimento de compaixão e a lembrança da origem comum se espalhava entre os descendentes dos imigrantes, despertando a vontade de ajudar. O pastor começou a movimentar suas congregações, fazendo coleta de agasalhos e alimentos. Os agricultores ofereciam o que tinham, especialmente banha. E gordura era o que mais faltava aos famintos da Europa. A banha era posta em tonéis que tinham suas tampas soldadas. Do salão de Nebia e da sociedade, onde esse trabalho era feito, seguiam caminhões de tonéis até Porto Alegre, onde eram embarcados, via marítima para Estocolmo, na Suécia. A partir daí, a distribuição dos donativos era feita pelas igrejas e pela Cruz Vermelha. Em Porto Alegre e em muitas outras cidades, as comunidades religiosas também estavam se organizando. Fundou-se uma entidade chamada SEF, Socorro à Europa Faminta, que centralizava a coleta e o envio de doações. Em 1947, o pastor Paulo Evers, juntamente com o padre jesuíta Poquet, professor do Colégio Anchieta de Porto Alegre, foi convidado a dedicar-se em tempo integral à arrecadação de doações para os famintos europeus. Os dois, durante os anos de 1947 e 1958, visitaram indústrias, empresas e famílias descendentes de alemães em capitais e em várias cidades do sudeste e sul do Brasil e arrecadaram toneladas de alimentos e roupas que puderam ser enviadas à Europa. Em 1948, o professor Carlos Heinz Moritz assume a direção junto com o pastor Paulo Evers. De 1949 a 1953, é a professora Gisela Evers Krieg que assume a direção junto com o pai. Durante os anos em que viajava a cargo da SEF, observando o progresso das cidades em que passava, crescia no pastor Paulo Evers a convicção de que só a melhoria da educação poderia trazer o Brasil ao tão sonhado desenvolvimento. Na linha Brasil, contudo, os agricultores estavam cada vez mais desanimados por causa do baixo preço de seus produtos. Paulo Evers acreditava que os jovens do interior precisavam ter oportunidade de estudar mais e projetava para tal um curso agrícola anexo à 5ª série da escola. Então ele via nisso o complemento da sua missão, ajudar a construir um mundo melhor. Eu acho que foi ideal dele, construir uma pátria aqui para seus filhos, para sua família e junto com a sua comunidade. Ele foi chamado para isso, né? Sim. O pai via isso como fazendo parte do trabalho dele na comunidade. Ele olhava a situação do colono, via que a saída era levantar o nível cultural, né? Então ele achava a coisa mais natural, né? Trabalhar a escola. Ele nunca chorou, nunca me lembro o pai ter se queixado, a mãe, eles adoravam dar aula. Aí ele botou na cabeça de querer construir uma escola. Mas aí ele pegou os documentos dessas terras todas e
traduziu do alemão para português. E disse, olha, nós estamos aqui no Brasil, nós temos que fundar uma associação aqui, fazer tudo legalzinho. Estava tudo em alemão. E claro que lá o pessoal não entendia alemão nada, que não valia nada. Então ele conseguiu que essas pessoas, as fábricas, os donos, para ajudar o pastor. Então ele foi junto lá, porque um arquiteto alemão, e ele fez esse folheto que está aqui, ó. Eu ampliei esse folheto. E se vocês olham bem, ele fez um projeto como seria a escola com que o pastor sonhou, olhem. E aqui dentro vocês vão ver o folheto assim como o pastor ia junto com as pessoas para pedir doações, pedir dinheiro para as pessoas. Então não é assim que esse prédio onde vocês estão estudando aqui surgiu assim. Alguém tinha que fazer. E o povo aqui da linha Brasília ajudou a trabalhar nisso. Então essa comissão aqui comprou terreno e começaram a construir. Tá? Então aqui vocês vão ver que ele... Aqui tem... Aqui começa a construção. Né? Quando saiu a notícia de que ia ter escola além da 5ª série, tal do ginásio aqui na linha Brasil, todo mundo, mas que maravilha, e vinha aluno de tudo que é lado, de Gramado, de Nova Petrópolis, vinha. Depois de um longo período de lutas com a burocracia, viagens para Porto Alegre e Rio de Janeiro, elaboração de estatutos, preenchimento de formulários, reformas e adaptações do prédio escolar, conforme exigências do MEC, em 1953, a Schulgemeinde foi transformada em Associação Educacional Linha Brasil. Foi aprovado o primeiro estatuto, sendo eleita a primeira diretoria da associação em 6 de junho. Presidente, Anildo Dinabier. Secretário, Silvio Hoffmann. Tesoureiro, Arlindo Dinabier. Conselheiros, Rudi Evers, irmão do pastor Evers, que havia vindo para o Brasil em 1926, Arno Michaelsen e Edgar Opitz. Paulo Evers era instituído como diretor do planejado ginásio e procurador da Associação Educacional. O nome Bom Pastor para o novo estabelecimento também foi escolhido nessa assembleia, conforme consta na ata. Em 1954, o antigo prédio da escola foi adaptado para o ginásio e construído um outro prédio de madeira ao lado, com 3 salas de aula e uma área coberta para os futuros ginasianos. Também nesse ano, o professor Vendolino Goetz, contratado para a 5ª série admissão, assume a direção junto com o pastor Paulo Evers. No ano de 1955, dá-se a emancipação do município de Nova Petrópolis. Nesse mesmo ano, o pastor Alphonse Crick assume a direção da escola e é autorizado o curso ginasial pelo Ministério da Educação e Cultura. O MEC envia a primeira parcela da verba concedida para a construção e manutenção de uma escola agrícola. Seriam enviadas parcelas anuais durante 10 anos. Contudo, em 1956, a verba não veio mais. Foi desviada para a construção de Brasília, prioridade do presidente Juscelino Kubitschek. Ainda em 1955, a Casa Pastoral recebe e abriga as primeiras alunas internas e a primeira turma do ginásio inicia suas aulas. Ia parar aonde? Ia parar onde? Porque não tinha ônibus, tinha uma linha por dia, passava uma linha de ônibus. Então era um problema, eles queriam estudar, mas no Nova Petrópolis não tinha, na ginásio, Gramado não tinha, nós vinha para cá. Aí o pastor recebeu, porque nós já éramos adultos naquela vez, então os 2 velhinhos estavam sozinhos em casa, o pai e a mãe,
Então receberam aqui 15 meninas internas e os guris, sabe onde é que foram morar? Naquele casarão do lado da igreja. Alugaram aquilo e começaram o ginásio. Os internos. E claro, o pessoal daqui não precisava. Tá? E aí o pastor começou, estamos construindo aqui a escola, e construir, o pessoal trabalhava no fim de semana, vinha trabalhar de graça aqui, ó. Foram construindo, pode ver a construção. E aqui os alunos internos, e os externos misturados, mas aqui vai melhorando, e quando embaixo ficou pronto, aí os guris já foram passando para morar lá onde é a secretaria, lá os professores, os guris já foram morar lá. Só que não tinha janela e não tinha nem chão ainda. Era só socadinha assim, terra embaixo, né? Mas botava as camas em cima, isso não é história que eu estou contando lá do outro mundo, estou contando daqui. Tem muitos de Nova Petrópolis que estiveram aqui, se hospedaram aqui nessas condições. E aí o pastor disse, estamos construindo esse prédio grande lá onde vocês têm aula, mas o que falta é um internato agora para essas crianças, para ficarem mais bem acomodados. E vejam, nesse momento é que alguém disse, pastor, o senhor ajudou tanto lá, quando a Alemanha estava na pior, tinha todo mundo morando de fome, aí ele se mandou tanta comida lá, quem sabe eles emprestam dinheiro. Aí o pastor, muito bem, junto com coisa, foi para Porto Alegre, para o consulado. Olha, nós precisamos de construção, assim, de um internato, rapidamente, porque os alunos estão aí, nós não sabemos o que fazer. Os jovens querem estudar e não tem onde estudar. Disse o cônsul, o senhor é pastor Evers? Muito bem, mas pode fazer um projeto para o internato, a Alemanha vai lhe ajudar. No dia 28 de janeiro de 1956, aconteceu uma grande festa para o assentamento da pedra fundamental do prédio da escola, com a presença do Dr. Hildo Meneghetti, governador do estado do Rio Grande do Sul, e do Sr. Lino Grins, primeiro prefeito de Nova Petrópolis. A construção se deu lentamente, devido à carência de recursos. Nesse período, diversos jovens da comunidade ajudavam gratuitamente em mutirão ao mestre de obras, Sr. Jorge Eckert, na descarga de caminhões e concretagem, enquanto o presidente Anildo de Nebier, dono de um caminhão de carga, transportava os materiais de construção para o prédio. Em 1958, o internato passa a funcionar no prédio escolar em construção, sob a responsabilidade do pastor Alphonse Crick. Nesse mesmo ano, acontece a primeira formatura do ginásio Bom Pastor. Em 1960, integraram-se à equipe base da escola o professor e pastor Edgar Crick e sua esposa Hildegard Crick, e em 1961 o casal Victor Volker Gans e Ilse Evers Gans. Nos anos de 1963 e 1964, dá-se a construção do novo internato, conforme projeto elaborado pelo professor e engenheiro Victor Gans, e com a verba de 200 mil marcos do programa Brot für die Welt, Pão para o Mundo, da Igreja Evangélica Luterana da Alemanha. Para que um curso técnico agrícola de segundo grau fosse criado, a SEC exigia que fosse instalada uma granja modelo para as práticas dos alunos. Assim, em 1965, com o projeto do engenheiro Victor Gans e assessoria do engenheiro agrário alemão Günther Kohl, e recursos de 200 mil marcos da Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe, Instituição Evangélica Central para Ajuda ao Desenvolvimento, foi realizada a obra. Com essa verba, foi comprado também um trator Massey Ferguson, que durante 30 anos prestou bons serviços à escola.
O agrônomo Júlio Carlos Feldens teve papel fundamental na instalação e organização do curso técnico agrícola, que em 1966 recebeu a primeira turma de alunos. O currículo era composto por 40 horas semanais entre práticas e teóricas e se caracterizava pela capacitação de profissionais em técnicas agropecuárias. Ainda em 1966, através de um projeto conjunto com a Alemanha, chega à escola um grupo de voluntários do Deutscher Entwicklungsdienst, Serviço Alemão de Desenvolvimento. Jovens especialistas em atividades de extensão atuaram na escola, em Linha Brasil e nas comunidades vizinhas durante 2 anos e meio. Realizaram um trabalho pioneiro de assistência técnica, sanitária, social e educacional. Os jovens eram remunerados pela Alemanha, sendo a escola responsável pela moradia e alimentação. Em 1969, durante visita à Alemanha, que fez a convite da Igreja Evangélica, o pastor Paulo Evers recebeu um trator de esteiras para abrir as estradas. Esse trator chega à Linha Brasil em 1970. Com essa máquina e com o apoio das comunidades locais, foi aberta a estrada, ligando Linha Brasil à Linha Riachuelo. Já antes, nos anos 40, com o trabalho manual dos moradores, haviam sido abertos as estradas de Tapera à Várzea Grande e de Linha Imperial ao Chapadão. Em 1972, foi realizado um belo culto e uma grandiosa festa em comemoração dos 50 anos de pastorado de Paulo Evers, na Linha Brasil, na qual o velho pastor recebeu inúmeras homenagens. Nesse mesmo ano, o governo federal realizou uma reforma do ensino, criando o primeiro grau com duração de 8 anos, no lugar do primário, admissão e ginásio. Essa reforma trouxe a exigência da criação do Círculo de Pais e Mestres. Em 1974, o pastor Paulo Evers se aposenta de suas funções na comunidade e na escola, vindo a falecer em 1978.